fotografia é a arte de escrever com a luz. E é por isso que nessa temporada do Arte.doc nós fomos atrás de mergulhar nesse universo. O nosso entrevistado de hoje, o fotógrafo Pedro Martins, sabe como criar em suas fotografias noturnas um estilo próprio, utilizando a ilusão e a mágica. E é claro que eu não podia perder isso. Confere aí! Estou sempre justamente cansando do que eu já fiz e tentando fazer algo novo. Meu nome é Pedro Henrique Martins Pinto, eu sou fotógrafo e mais especialmente fotógrafo noturno. A definição de fotografia para mim é uma ferramenta de criação. Eu acho que para mim é o que mais me empolga na fotografia. Eu uso ela para criar ideias, sentimentos, seja o que for. Eu tento colocar ali na frente da câmera alguma coisa que eu gostaria de viver às vezes, ou que eu gostaria que as pessoas vivessem, ou que eu gostaria que as pessoas vissem, né? Então, fotografia para mim é criação, nada mais do que isso. Eu conheci a fotografia na faculdade, no curso de Publicidade e Propaganda. Eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, ou seja, 12 anos atrás, né? Foi um contato com a fotografia raiz ali de filme, de revelar, ampliar. Então, esse processo todo me encantou bastante. Esse processo todo me encantou bastante. Não tinha câmera ainda, na verdade eu passei muitos anos ainda sem câmera. Eu fui comprar, acho que 5 anos depois disso, eu fui ter a minha primeira câmera ainda. Fiz foto 1, foto 2, fiz fotojornalismo, né? E me interessei muito, de fato, pela fotografia e foi se transformando ao longo dos anos num hobby. Eu já fotografo há alguns anos, eu diria que uns 8, 9 anos, mas como profissão é uma coisa nova para mim, na verdade, né? Apesar de já ter feito trabalhos há bastante tempo, especificamente como fotógrafo, eu estou atuando há 2 anos, exclusivamente como fotografia, né? Eu trabalhava numa outra área, no outro ramo, e quando a fotografia era hobby, eu tinha um pouco menos de responsabilidades com ela, né? Mas ela se tornou profissão quando começaram a me chamar para fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo me divertindo, que era essas cenas que estão vendo por aí, né? Que são as cenas noturnas que eu faço, que são técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos como hobby. E quando eu percebi que eu podia trabalhar com isso, me divertir também com isso, eu decidi transformar em profissão. Eu gosto de fotografar qualquer tipo de cena que me desafie, né? Então encontrei nas cenas noturnas e principalmente nas ruas muitos desafios, muitas emoções que eu gosto de tentar passar nas imagens que eu faço, né? Aqui no túnel, por exemplo, que é um lugar que eu visito sempre, eu estou sempre inventando algum tipo de cena diferente para fazer aqui, né? Então eu gosto de fotografar à noite com fogo, fumaça, qualquer tipo de cena que eu possa olhar e ter uma coisa, uma criação. Na verdade, eu gosto muito de criar com a fotografia, né? A fotografia para mim é uma ferramenta de criação. São vários pequenos motivos, na verdade, né? Eu sempre tive uma rotina bem noturna, né? Bem noturna. Então essa ideia veio, na verdade, quando eu comecei a ter essa rotina noturna e era o tempo que eu tinha livre, na verdade, né? É o tempo que eu me sentia criativo, é o tempo que eu estava disposto para sair e brincar. E na verdade foi quase que não foi nem muita opção minha, o tempo que eu tinha livre era à noite, então eu fazia fotos à noite. E aí que eu comecei a desenvolver todas essas técnicas que eu aplico hoje. A minha maior dificuldade para esse projeto que eu tenho feito agora, que eu tenho trabalhado, é primeiro a questão da segurança, né? Acho que na nossa cidade todo mundo planeja talvez em fazer um ensaio à noite na rua
sem barreira na hora que pensa de sair com o seu equipamento e sabe que tem risco, né? Que a gente está correndo risco aqui agora, nesse momento, por exemplo. Né? Isso é um dos maiores obstáculos que a gente tem que enfrentar, né? Sempre que é um trabalho maior, tenho que sair com segurança, né? Eu tenho que fazer o seguro do meu equipamento, a gente fica com esse receio. Então isso pesa bastante, né? Mesmo assim ainda me arrisco bastante, eu saio às vezes sozinho mesmo, com a câmera, com a modelo para fazer, mas sempre bem planejado. Sempre olho bem para onde é que eu vou fazer, fico às vezes muito tempo dentro do carro, sem sair, só vendo o que é que está se passando no espaço. O segundo obstáculo é a questão do próprio ensaio externo. Sempre que você sai para fazer fotos na rua, seja onde for, você vai estar sujeito a coisas que você não planejou. São carros passando, são pessoas passando, curiosos, gente que vai ali, até mesmo se assusta com você, você fica preocupado. Então o espaço da rua à noite, às vezes é um pouco hostil. O mais curioso que já aconteceu, e que acontece muito ainda, na verdade, são as pessoas se assustando com a gente. A gente está aqui na rua com fumaça, fogo, e aí os carros passam, pensam que é algum tipo de manifestação, pensam que é um assalto, pensam que é qualquer coisa, menos um ensaio fotográfico. Então, às vezes é muito curioso ver as pessoas se comportando com esse tipo de ação na rua. Né? As pessoas dão a ré, vão embora, chamam a polícia para vir aqui ver o que é. E imagens de outros fotógrafos que me marcaram, acho que as primeiras que eu tive contato, na verdade, por exemplo, o primeiro fotógrafo que eu conheci foi na aula de fotografia, que foi Cartier-Bresson, que o professor ensina pra gente, e aquelas composições, aqueles momentos específicos que me encantaram muito. Apesar de não ter nada a ver com o que eu faço muito hoje, né, são imagens que eu sempre tenho marcado, eu tenho na memória de referência de composição, de momento. Que eu fiz, as que eu mais gosto, as que mais marcaram, na verdade, foi o primeiro ensaio que eu fiz aqui, onde eu pude aplicar todo tipo de técnica que eu aprendi, que foi o ensaio de um time de futebol americano. Né? Então eles vieram com as roupas, foram 3 jogadores, a gente explorou esse espaço todo, então eu gosto muito dessas imagens desse ensaio. O meu trabalho, eu não considero ele transformador. Eu acho que ele, de certa forma, aqui na nossa cidade, da forma que eu estou fazendo, foi de certa forma inovador. Eu diria que talvez pelo horário que eu estou explorando fazer essas cenas, pelas locações que eu estou fazendo, pelas técnicas que eu estou usando, ele se transforma um pouco nisso, um pouco inovador nesse sentido. Não é nada novo, na verdade, que eu estou fazendo, apesar de algumas técnicas eu ter desenvolvido, mas eu não acho ele, no geral, transformador. O que eu sinto que as pessoas falam para mim é que ele inspira, né? Inspira em vários sentidos. Ah, esse local, eu não sabia que dava para fazer foto lá, vou lá fazer foto. Ah, esse fogo pode servir para isso, vou fazer assim também. E cada um usa da sua forma, aplica da sua forma. Então, eu diria que talvez ele inspira mais as pessoas dessa forma. Pode ter certeza, Pedro, que a sua arte é inspiradora para todos que o conhecem. E foi um prazer participar desse ensaio fotográfico. Mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Fica ligado que na próxima semana tem mais Arte.doc. Tchau!